Conhecida como heteronormatividade, a heterossexualidade compulsória representava o determinismo biológico. Nela, o sexo determinava o gênero, que, por sua vez, obrigava à produção do desejo voltada para o gênero oposto. Tudo mais era considerado um desvio de personalidade, de caráter ou uma patologia, ou até mesmo uma normalidade. Ainda hoje, não é difícil encontrar pessoas com esse pensamento. Entretanto, há pessoas em todo o mundo que não se encaixam nesta linha entre sexo, gênero e desejo, que determina a heterossexualidade como destino comum a todas e todos. Ser transgênero é não comportar essa linearidade da relação sexo, gênero, desejo, permitindo uma expressão que é plural, sem ser doença ou desvio, mas como mais uma das expressões possíveis da vida humana. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Educando para a Diversidade, programa que conta com o apoio do convênio Unesp Santander e tem como objetivo o fortalecimento de uma política institucional de valorização e respeito à diversidade e à cultura de paz. Hoje nós vamos falar sobre transgeneridade e transgêneros. Em um país onde uma pessoa trans é assassinada a cada 48 horas, esse é um tema que precisa ser discutido. Nós vamos falar de preconceito, da luta por direitos e de como a transgeneridade vem sendo abordada dentro da universidade. E para participar dessa conversa com a gente, nós recebemos a professora Daniela Mourão. Ela é doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais e é docente na Unesp de Guaratinguetá. E também ela é uma referência na luta pelos direitos da pessoa trans dentro e fora da universidade. Está aqui com a gente também o Leonardo Lemos, que é doutor em Educação e docente na Unesp de Assis. Prazer, finalmente, recebê-los aqui no Educando para a Diversidade. Prazer. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Quero começar com uma questão, creio que é uma das mais importantes no tema, que é a gente fazer a distinção entre a questão de identidade de gênero, né, e a questão da sexualidade. Eu acho que são coisas importantes, né? Bom, quando a gente nasce, né, nos é atribuído um sexo biológico com base na morfologia do órgão genital. Não é a única forma de você determinar o sexo biológico, tem os critérios gamético, endocrinológico, cromossômico, mas no geral é usado esse. E em nenhum dos casos de designação sexual biológica você consegue colocar toda a população mundial em duas caixinhas, né? Você tem o grupo dos intersexos, você tem pessoas que são XXY, XY0, tem cromossomos Y que, devido a uma deficiência, um braço chamado SRY, não manda o comando para a célula, então você tem uma pessoa XY no organismo feminino. Você tem um caso de um homem com 70 anos, foi descoberto o útero dele, né? Então eu sempre digo que a própria natureza por si já é diversa, né? A própria natureza por si não é tão determinista quanto a gente acha que é. Mas por outro lado, né, e aí vem a questão da identidade de gênero, nós não somos só seres biológicos, nós somos seres biopsicossociais, né? E é no campo psicossocial que a gente fala de gênero, né? O gênero não suplanta o sexo biológico, é tudo aquilo que vai além do sexo biológico. O gênero a gente fala que é social porque existe uma binaridade do ser homem e ser mulher nos padrões, nas atitudes, na forma que a gente se apresenta, na forma que a gente age e tal. E é psíquico, porque cada um de nós, né, cada ser humano, acaba se identificando com um desses padrões, né? Cada um acaba se identificando num grupo, homem ou mulher, ou até às vezes nenhum, né, que são os casos dos não binários, né? E o que acontece? A partir do momento que você se identifica com esse grupo, você acaba construindo esse ser homem e ser mulher nas suas atitudes, nos seus padrões, nos seus comportamentos.
Você acaba construindo isso ao longo da vida. E você constrói a todo momento, né? A todo momento você vê o que pertence ao seu grupo de gênero e o que não pertence e acaba recusando. O que acontece, né, que infelizmente, que a gente chama da heteronormatividade, é que nos é imposto um gênero no qual, às vezes, nem todo mundo se julga pertencer, se reconhece nele, se identifica nele. E as pessoas transgêneras, que a gente chama de transgêneros, são justamente as pessoas que não se identificam com o gênero que lhe é imposto pela designação sexual, né? Então, as pessoas transgêneras, as pessoas que não se identificam com esse grupo. O gênero, ele é uma produção que tem uma míriade de possibilidades, né? A gente trabalha, as sociedades muitas vezes se organizam em torno da binaridade de gênero, né? Do masculino e do que é o feminino. Mas mesmo dentro desses duas referências, você tem uma infinidade de formas de expressão do que é esse masculino e do que é esse feminino, né? E hoje pensamos, inclusive, no borramento dessas fronteiras, né? Da dificuldade, inclusive, desses termos, né? Da gente utilizar esses termos para pensar a expressão de gênero, né? Em relação à orientação sexual, por exemplo, né? Como você perguntou, a orientação sexual, a orientação é o desejo que a pessoa tem por um outro sexo, né? Seja aquele igual ao seu ou distinto, né? Essa orientação do desejo não necessariamente está relacionada a como nós aprendemos numa sociedade cis-heteronormativa, né? Como disse o Daniela, se nasce homem com órgão sexual masculino, se deseja uma mulher com órgão sexual feminino ou vice-versa, que esse seria um roteiro heteronormativo, né? A orientação sexual do desejo, ela é também diversa, então necessariamente você não tem esse repertório, né? Ou esse roteiro, né? Ou esse sistema sexo, gênero, desejo, que é como Judith Butler descreve, né? Que como se tivesse essa relação direta entre basta nascer homem com sexo masculino, com órgão sexual masculino, que vai se desejar uma mulher com órgão sexual feminino. Isso não é a realidade que nós vivemos, né? Então, a expressão do desejo também, ela pode ser múltipla. É uma tentativa falha, né, de se colocar um padrão, uma norma na sociedade para a diversidade que somos, né? E por que será que a transgeneridade ainda não é vista como algo natural, inerente às pessoas? Nós ouvimos algumas opiniões sobre isso. Quer ver? Eu acredito que as pessoas estão com preconceito aflorado ainda por essas questões de achar que existe um padrão de corpos. Eu acho que é questão de parar e nos conhecer, porque a gente não é um monstro, a gente não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem nada disso. Somos pessoas normais e colocam muito a nossa questão trans em cima de qualquer outra coisa, como se, sei lá, a gente não tivesse capacidade de fazer outra coisa a não ser chegar e informar que somos trans. Não era pra fazer diferença nenhuma, né? Porque é a vida de outra pessoa, né? É a realidade de outra pessoa, não deveria interferir na vida de ninguém. Mas é mais o julgamento mesmo. As pessoas acham que tem o direito de intervir na vida do outro. Nós somos como qualquer outra pessoa, que temos vida, temos emprego, temos sonhos, né? Temos idealizações e acho que nossa maior visão de mundo, assim, que a gente quer, que a gente luta, é para uma situação que a gente seja igual a todo mundo, né? Que a gente seja visto como igual a todo mundo. Ou na nossa realidade, na nossa especificidade, né? Sim. Às vezes, como todo mundo, ou na nossa especificidade. Professora, você estava falando que vocês dois trouxeram, né? Que a gente tem essa questão importante quando a gente fala do tema, que é a imposição desse padrão normativo da binaridade. Né? E o VT traz o seguinte, que eles falam assim, olha, a gente é uma cobrança diária, né? Como se a gente não fosse mais nada a não ser informar que somos pessoas trans. Né? Mas também, assim, dentro desse universo, né, da transgênero, existem várias denominações, vários termos, não é isso? Como você traz? A nomenclatura a diversidade é uma coisa infinita, não acaba, né? Então,
a gente entende como transgêneros, né, as pessoas que não se adequam ao gênero que lhe foi imposto, né, pelo sexo biológico, mas dentro disso você vai abrir uma infinidade de coisas. Você vai ter a transexual, que é aquela pessoa que você vai identificar com o gênero oposto. Você vai ter pessoas que chama de travesti ambivalente, que oscilam entre os dois polos de gênero, né? E são os crossdressers. Lembrar que tem pessoas que os cisplays são transgêneros, né? Mas não são travesti ambivalentes. Os cisplays são pessoas que vivem um gênero que não se identifica por causa de trabalho, por causa de poder estudar, aceitação social, familiar, né? E aí você tem também os não binários, né? Que são as pessoas que não se identificam com gênero nenhum, né? As pessoas que não se identificam com gênero nenhum. Você tem os genderqueers, os andrógenos. Então tem uma infinidade de possibilidades de gêneros, né? Porque a gente, como eu disse no começo, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então você não vai... Se você tiver 1000 caixinhas para colocar pessoa, vai ter uma pessoa lá na sua 1000ª. E assim, o que eu vejo às vezes, não existe uma congruência, né? Ainda na academia, com certeza vai ver com o tempo, né? De taxonomia dessas pessoas, né? Então, às vezes a medicina usa uma classificação, às vezes a psicologia usa outros, mas os sociais usam outros, né? Mas, assim, o que há de convergente, né? Que a gente tem por transgêneros, né? As pessoas que não se adequam, né? Que não se identificam com os gêneros que lhe foi imposto. E tem também a questão de pensar transgêneros e transexuais, né? Uhum. Não necessariamente todas as pessoas fazem a redesignação, não é? Não necessariamente, né? Então, como o Leonardo disse, não necessariamente uma mulher trans, né, vai ter que gostar de homem, você gosta de mulher, você que gosta de ambos, né? Então, e nem todas as pessoas transexuais precisam fazer a designação do órgão sexual, né? Tem pessoas que não precisam, vivem bem com o seu órgão sexual. Existem alguns estereótipos que as pessoas fazem de transexuais, né? Que a travesti tem que gostar de homem, ou que ela quer fazer a redesignação sexual, e não acontece, né? Isso é válido para algumas pessoas, mas nunca vai ser válido para todo mundo, né? Eu sou casado com uma mulher cisgênero, né? E a pessoa ficou confuso, mas como assim gosta de mulher e tal? Entendeu? Isso quebrou, assim, a lógica que as pessoas têm, né? O estereótipo que as pessoas têm. E você não vai fazer cirurgia? Não vou fazer cirurgia, não preciso. E conheço várias transexuais que não precisam fazer cirurgia, isso não as incomoda. Como tem pessoas que isso incomoda, isso é importante, né? Você tem pessoas que, por conta da fila de espera para fazer a redução sexual, que chega a 15 anos, né? Que chega a não lavar o pênis para ver se cai, ou chega até a se automutilar, entendeu? Tem pessoas que isso é desesperador, tem pessoas que não se incomodam, né? A disforia de gênero, né? Eu lembro um pouquinho eu remeto um pouquinho ao DSM, que é o Manual de Classificação de Doenças Psiquiátricas, né? Antes falava de transtorno de identidade de gênero, aí eles passaram para a disforia de gênero. E o que eles entendem como disforia de gênero? É você viver, experimentar, vivenciar um gênero do qual você não pertence. Isso traz uma série de complicações, né? Porque você está constantemente se odiando, está constantemente... Cada vez que você se apresenta, meio que você se automutila, entendeu? Então você está vivendo uma coisa do qual você não é. Isso te traz um monte de conflito e até ódio por si mesmo, né? Pode até levar ao suicídio, né? Ser transgênero não é doença, pelo DSM, né? Falando DSM. O ser transgênero não é ser doente, mas viver um estado de disforia de gênero, viver um gênero ao qual você não se pertence, e acaba trazendo um monte de problemas psicológicos e até psiquiátricos internos da pessoa. O ser transgênero não é, mas o estado de disforia é um problema que tem que ser resolvido, e às vezes até com intervenção médica. Então, e a gente traz aqui o dado de que em 2018, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tirou a transgeneridade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças e classificou como uma incongruência de gênero. É isso, né? E, assim, qual é a importância desse movimento, né, de uma legislação? Aí a gente tem ali o Conselho Regional de Psicologia, não é isso? Qual a importância para a luta e para as pessoas, né? Compreenderem? É uma mudança, né, que traz um avanço em alguns aspectos, mas ainda em outros também existem alguns problemas. Mas, assim, é lógico que é um grande avanço quando ela sai de um termo localizada como transtorno mental e passa a ser a incongruência de gênero, porque ela passa a ser uma questão de saúde sexual, né? Como disse Daniela, assim, aí você tem a possibilidade de acesso a serviços que possam garantir a melhor forma de você conduzir esse processo de readequação, né? Ou de tentar, né, melhorar a vida psíquica, da saúde sexual e psíquica dessa pessoa, física e psíquica dessa pessoa.
Ao mesmo tempo, eu estou lembrando um pouco do último VT, né, que vocês passaram. Eles falam muito da importância, um deles, né? Ele fala muito da importância de você ter referências, por exemplo, desde pequeno, das pessoas trans ou pessoas com expressões distintas da sua sexualidade, do seu gênero, né? E que a gente vê muito pouco na sociedade isso, né? Porque a gente vive numa sociedade binária. Numa sociedade binária que, do ponto de vista da questão de gênero, vive um universo masculino e feminino hegemônico, né? Sim. Perfis muito específicos. E aí, uma pergunta que a gente costuma se fazer, né, de quem que é o corpo, né? O corpo é de quem? O corpo pertence a quem, né? Quando você tem um órgão internacional que te diz o que você é ou o que você não é, quando você diz o que a ciência, que diz o que você deve ou não deve ser, né? A gente entra nesse campo, né? A gente vive a ciência e a ciência é importante para a gente, mas historicamente ela também produz uma série de processos de exclusão e discriminação. E é o que ela vem fazendo com a população trans, né? E este momento é um momento assim que este termo é um avanço, né? O uso, a mudança é um avanço, mas ainda assim a gente se questiona, né? Eu estou falando no contexto da psicologia, né? Como isso também faz a gente pensar, né? De uma maneira muito mais ampla, né? A quem pertence esse corpo, se é o Estado, se é a ciência, se é a sociedade ou se é a pessoa, né? E o fato de nós não termos referências desde pequenos, né? De pessoas, não só pessoas trans, mas pessoas de outras expressões sexuais, por exemplo, né? Gays, lésbicas, a possibilidade de viver isso, né? No cotidiano de uma maneira mais saudável, né? É difícil porque nós vivemos num mundo com essas duas gavetinhas, né? Porque esse corpo que cresce, se desenvolve, que é de uma criança, não pertence a ela mesma, pertence ao Estado, pertence ao conhecimento, pertence à escola, pertence à ciência, pertence aos pais, né? Que vão dar o nome, que vão dar, inclusive, designar o gênero inicialmente dessa criança e tudo mais. Eu acho que o primeiro conflito assim que nós passamos, né? É que nós internalizamos uma transfobia, uma autotransfobia, né? Por conta, em primeiro lugar, da mídia, né? Que quando você pensa em transgênero na mídia, você pensa em hipersexualização, ridicularização, patologização, criminalização, né? Dificilmente você vê um transgênero vivendo uma vida comum em sociedade, e aí você carrega isso. Aí a OMS, né, fez em 2015, né, de fazer a despatologização, que já era um movimento muito antigo nosso, fez um experimento em 2015, na verdade um estudo em 2015, com quase 400 pessoas trans, né, e constatou que, de fato, o ser transgênero não é doença. Todas as comorbidades que a gente associa, que vinha depressão, síndrome do pânico, rejeição, essas coisas, né, são questões culturais, são questões sociais, né. E aí ela repetiu esse experimento em outros 5 países, né? O Brasil foi um deles, eu tive o privilégio de participar, né? Em África do Sul, Inglaterra, etc. E foi aí que em 2018, né? Eles falaram, nós temos que tirar do rol de doenças mentais, né? Mas, por outro lado, também a gente não pode tirar da CID, porque exige intervenção médica, né? Seja assistência cirúrgicas, né? Assistência médica, assistência psicológica, né? E aí não podia tirar, mas tirar do rol de doenças mentais e criar um novo rol, que é a parte de saúde sexual, né? E aí você tem eles colocaram nesse novo rol, mas foi importante você se tirar de saúde mentais, porque o ser diferente não é ser doente. Né? O ser diferente não é ser doente. Né? Em nenhuma das formas que você é diferente. E né? a saúde, ela envolve questão física, psíquica e social, uma coisa ampla, né? Então você precisa dessa intervenção e isso foi mantido em CID. Assim como tem coisas que tem na CID, como na doença, você tem gravidez, você tem exame vasectomia, você tem exame laboral, você tem desemprego, tem CID, né? Por quê? Porque exige intervenção médica, exige auxílio médico, mas não quer dizer que seja doente. Então a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco, porque agora o Educando para a Diversidade vai fazer um breve intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com Educando para a Diversidade, aqui um programa que tem o apoio do convênio Unesp Santander. E nesse bloco nós continuamos falando sobre transgeneridade e transgêneros. E nós recebemos para essa conversa hoje a professora doutora Daniela Mourão, da Unesp de Guaratinguetá.
e também o professor Dr. Leonardo Lemos, da Unesp de Assis. E hoje nós estamos contando também com a participação da Santina, que é uma cantora e compositora. Santina, seja bem-vinda ao Educando para a Diversidade. Muito prazer, meu coração fica quentinho de estar aqui pertinho de vocês. Ai, que delícia! Então vamos começar assim, ó. Conta pra gente sobre essa sua experiência, porque assim, você é uma mulher negra, trans, e que traz essas informações para sua arte, para sua expressão, né, de existir nesse mundo. Conta como é que é essa experiência. Eu sempre fui artista, sempre fui uma criança muito espoleta e que gostava de todos os aspectos da arte possíveis, sabe? Desenho, canto, e a escrita foi onde eu me encontrei bastante, não só para músicas, como já escrevi roteiros, histórias, contos, e há 3 anos eu me descobri mulher trans e foi um choque porque tudo que eu tinha em mãos como artista, um homem negro artista, já era pouco. Aí quando veio essa descoberta da transexualidade, eu falei, poxa, talvez ficará mais difícil. Mas eu acho que eu fiquei muito mais artista depois de me descobrir mulher trans. Hoje me identifico como travesti pela política mesmo e trago todas as minhas vivências como mulher trans para as minhas músicas. Por isso que eu acho que elas ficam tão sinceras como elas são. E é quase fácil para mim escrevê-las, só não é fácil porque é doloroso, algumas, sim, sabe? E é um enfrentamento, né, de todas as violências para poder expressar tudo isso, né? E a gente tem uma ideia, o dado de que no Brasil esse é o país que mais mata as pessoas trans no mundo. E segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em conjunto com o Instituto Brasileiro Trans de Educação, 163 pessoas trans foram assassinadas nesse país em 2017. E aí a gente vem falar dessa questão da violência, né? Que também é uma violência falar sobre isso, mas é que é necessário, né? Como é a formulação para a gente? Porque eu acho que essa violência de assassinar é o último estágio da transfobia, né? Nós temos várias formas de violência que elas se manifestam, não é? Como é que a gente está pensando isso junto com essa população, no ativismo? Então, eu penso que o Brasil é um país muito cruel com as pessoas trans. Eu não conheço praticamente ninguém que não tenha sofrido violência. Quando a gente fala de assassinato, como você bem disse, é o cume, né? Existem violências verbais, violências morais, violências físicas, né? Muitas acabam não notificando essas violências nas delegacias, porque tem medo de ir para a delegacia. A gente tem medo até de ir para o hospital, porque a gente sabe que vai ser maltratado lá, né? Imagina só, melhor no hospital agora. A gente tem medo de estar em espaço público. Imagina você estar em espaço público, poder sequer usar o banheiro, porque sabe que vai alguém lá e vai te tirar a força. E essa violência, né, ela começa, obviamente existe todo um histórico do país de exclusão de pessoas trans, e a pessoa começa a sofrer essa violência logo em casa, na família, né? 90% das pessoas trans são expulsas de casa, entendeu? Não é que elas vão para a prostituição porque acham legal, não, elas são levadas a isso, né? Elas são expulsas de casa e em muitos casos com muita violência, com muito violência da mãe, do pai, uma coisa que marca a pessoa. E aí você tem também a violência na escola, que a pessoa sofre, né? A gente tem uma escola profundamente machista, que reforça o caso de violência, profundamente machista, homofóbica, transfóbica. E por que eu me refiro ao machismo? Porque na escola, quando um menino ele se identifica como menino, se reconhece como menina, é uma coisa que tivesse abrir mão da sua dignidade, né? Ele falou, agora eu não sou mais gente, agora você pode virou uma pessoa que a gente pode excluir, que pode bater, que não é mais pessoa, né? Da mesma forma, né? Os homens trans, no caso, o menino que se identifica como menino, é como se fosse algo que não pudesse alcançar. Então a gente tem uma escola profundamente machista, homofóbica, transfóbica, a pessoa acaba interiorizando isso, né? E o que é mais triste mesmo é que a pessoa acaba se julgando, em muitos casos, merecedora dessa violência. A culpa é minha, né? Eu que sou um monstro, sou uma pessoa depravada. Eu conheci uma travesti que dizia que só podia ser ela mesma, ali não lembro exatamente, na esquina, das 11 às 5 da manhã.
aqui é meu espaço, aqui é onde me é permitido, né? Os outros lugares, ela não se sentia merecedora de estar na convivência. Então, são essas pequenas violências que acabam culminando no país que mais mata trans. E aí você vai olhar também, quem faz levantamento, uma entidade europeia, a TGU, você vai olhando aquilo lá, é literalmente um circo dos horrores. Lá tem gente afogada, tem gente que é queimada viva, tem gente que é jogada de viaduto, tem gente que múltiplos tiros, facadas em órgãos genitais, você tem pessoas que são atropelamento induzido. Semana passada, tem uma pessoa que foi amarrada num carro e arrastada. Então, são absurdos assim, né? E as transexuais, quando a gente pensa nas pessoas transexuais, mas quando fecha os olhos, você pensa numa carne de consumo, né? A prostituta, né? A carne de consumo, é a pessoa que eu posso jogar fora, se não me trata bem, é a pessoa descartável, né? Então, a gente pensa É uma desumanização. É desumanização. O Brasil também, por outro lado, a gente sabe que é o país que mais acessa site ou procura transexuais para programa. Então, você acaba tratando como se fosse um objeto, uma objetificação. Um objeto. Então, descartou, morreu. Bestialização. Bestialização, né? E ainda tem casos, Patrícia, que vários casos eu vi quando eu faço esses levantamentos, né? Por exemplo, a pessoa se relaciona com uma travesti ou uma transexual e aí acabam descobrindo, então, não sei o que ela faz, né? Ela vai lá e mata a pessoa como se fosse para se livrar dessa culpa. Entendeu? Essa culpa eu não tenho nada, se estivesse lavando sua honra, né? Então, e por aí vai, né? E aí a gente está falando da saúde mental. Né? E aí, assim, eu estou falando já da saúde mental de uma sociedade, né? Que não é só da pessoa, mas assim, para mim, né? Se a gente está falando assim, nossa, isso é o circo dos horrores, isso choca, né, as pessoas. Eu estou falando da saúde mental de uma sociedade, né, Leonardo? Você tem, acho que quando a Dani fala da violência, né? De todo o processo de violência para as pessoas trans, voltados para pessoas trans, a experiência com a violência acaba gerando, né, uma série de, acho que desde de você não conseguir se encaixar no código, né, porque tem um código, né, o código binário, né, e você não se encaixa nesse código, isso já gera angústia, sofrimento, e isso vai se desdobrando depois no contexto social, quando você não é aceito, quando você acaba vivendo todas as experiências e as vivências que ela mencionou, né. A gente ainda tem a imposição desse código que transforma, na verdade, as pessoas trans em objetos, em não humanos, né? Dessa desumanização, né? Como vocês falaram, e isso vai provocando as ações violentas e, por sua vez, gerando vários problemas de saúde mental, não só mental, física, né? Dificuldades também, saúde mental que fica totalmente vulnerável em função da dificuldade de acesso a se manter numa escola ou por continuar seu processo de escolarização, de ocupar um lugar no mercado de trabalho, né? De poder circular na rua, de poder ser visível, de poder existir, né? E aí você tem de automutilação, tentativas de suicídio, né, suicídios e várias outras formas de manifestar, de manifestar esse sofrimento, né, psíquico, né? E Santina, assim, você traz nas suas letras, nos seus poemas, nas suas músicas, né, essa questão também como um enfrentamento, uma forma de enfrentar. Então você traz, né, como uma ativista, tal, mas também você traz essa fala de como são esses processos dolorosos, não é isso? Eu acho importante a gente falar sobre recorte de raça, quando a gente fala sobre transexuais e mortes ligadas às pessoas transexuais, porque há um dossiê que 82% das mortes de mulheres trans no Brasil são mulheres negras. Então, antes de tudo, a gente percebe que esse corpo, que por acaso é trans, é um corpo preto. Entendeu? Então, precisamos sempre estar nos atentando que o Brasil também é um país muito racista. E somos miras, nós, corpos negros, de sermos assassinados. Então, eu trago tudo isso na minha música como uma súplica, como um grito de socorro, sabe? Para falar para
as pessoas que estão sentadas vendo reportagens de mais mortes de nossas pessoas, que está errado, entendeu? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Por isso que a minha pegada do meu som vem falando mais sobre a afetividade da mulher trans, que é algo que também, tipo, é vetado. Lembrando do primeiro bloco, sobre sexualidade e gênero, ninguém entende isso. E por não entender isso, excluem isso. Então, tipo, nós vivemos só uma pontinha do iceberg, na real. Porque quem é realmente periférico, preto e transexual tem uma vida arrastada. E 90% de nós, mulheres trans, abandonamos a escola. Nós, 90%, estamos na prostituição. E não é como se a gente quisesse, entendeu? E talvez aqui em Bauru essa é a minha luta. É falar para as pessoas que não estamos nas ruas porque queremos estar nas ruas. E eu quero que essas pessoas, essas mulheres trans que estão nas ruas, não estejam mais nas ruas. E é por isso que eu faço música. Para essas mulheres trans, pro Santina, ela é travesti, esteve com a gente na rua também. Sim. E é por isso que eu faço música. E aí a gente tem a questão da estereotipação, né, dos seres. E aí isso é como... É uma segregação da pessoa trans nessa sociedade tão heteronormativa, binária, né? Então, essa estereotipação é um processo de segregação. As pessoas ficam lá nos seus cantos, não fazem assim como Santina, não, eu vou lá falar. Né? Não, ficam lá no seu canto, fazendo as suas coisas e pronto. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu vejo às vezes as pessoas reclamando que estão falando de transgêneros na mídia, tal, que tá aparecendo novela, tal. Mas na verdade, as pessoas trans sempre estiveram na mídia, né? Você lembra os programas de humor como Capitão Gay, Cacete Planeta, que tinha aquele Carmen Man, você lembra do Seu Peru, das piadas dos Costinha, tal. Sempre houve transgênero, mas sempre houve pessoas trans para serem ridicularizadas, para serem hipersexualizadas, né? E aí essa é a imagem que passou das pessoas trans, né? Então, como se não fosse mais... Como se fossem pessoas depravadas, fossem pessoas pervertidas, pessoas que só querem saber de sexo com outros homens. Então ficou essa imagem na cabeça das pessoas, de pessoas pervertidas, pessoas doentes, etc. Né? Então, aí agora que a mídia tem se preocupado em colocar pessoas trans em ambientes comuns, com famílias, com vivências, com dificuldades laborais, dificuldades do dia a dia, né? As pessoas agora estão reclamando. Né? E eu acho importante essa mudança de paradigma. Né? A gente tem que ver que nós somos pessoas, né? Não somos objetos, não somos anormais, né? Somos incomuns, né? Mas ser incomum não quer dizer que você é anormal, né? Sim. Você é uma pessoa incomum. E a mudança dessa visão, as pessoas pararem de fechar os olhos e quando pensar em transexual, né, pensar somente na prostituição. Assim, eu não tenho nada contra a prostituição, eu sou contra a pessoa ser levada à prostituição por estar marginalizada, né? Uma vez eu estava conversando com uma travesti lá em São Paulo, né, e ela comentou comigo, ela fica olhando aquela fila de mães, né, dos presídios, né, para visitar traficantes, para visitar assassino, sei lá, estuprador e tal. E eu pergunto, o que eu fiz para me botar para fora de casa, né? Entendeu? O que eu tenho, assim, que é tão criminoso, que é tão errado, que é tão... Por que iguala, né? Exatamente, né? Por que iguala essas situações, né? Você tem um estereótipo na população trans, né? Como disse Daniela, muito marcado assim pela ideia da marginalidade, né? Historicamente, né? Dessa marginalidade que, na verdade, é exclusão, é perversão, ou algo que, na verdade, tem da ordem daquilo que é mal, né? Que é nocivo, que é perigoso, que é proibido, que é... O objeto, né, Leonardo? Que é abjeto, né? Que é o abjeto, a abjeção mesmo, né? Eu acho que daí vem uma série de construções, né? Do estereótipo, né? A respeito da população trans. E você tem isso em função do embaralhamento do código, eu acho, de novo, né? Eu acho que a ideia desse embaralhamento de códigos, que para a sociedade, na verdade, isso não cabe, porque isso para ela é caos, e o caos não compõe essa ordem, né? O que deveria ser ordem, né? E aí você acaba produzindo esta negatividade ou esta abjeção
né, a respeito da população trans, que aí vai se reverberando, né, em várias esferas da vida social dessas pessoas. E mesmo que a gente iguale, né, nessa questão assim, de enquadrar como um crime, né, na realidade a punição é muito mais severa. Mais severa. Né? A gente tem... Não existir, né? É do não existir, do extermínio. E dentro de tudo que você fala, assim, nesse seu universo, você tem uma música, A Travesti Quer um Beijo? A Travesti Quer um Beijo. Conta pra gente. A Travesti Quer um Beijo surgiu há 2 anos atrás, pois eu namorei um rapaz, o qual ele me amava, mas nunca beijava minha boca porque se julgava hétero demais para tal ação. E foram tempos conturbados que eu tive com ele. E quando eu comecei a escrever sobre transexualidade, a primeira coisa que me veio na cabeça é por que somos tão sozinhas, por que somos tão solitárias e por que nos contentamos com tão pouco. Se não beija minha boca, não tem o meu amor, não tem o meu coração. E é isso que eu tento me provar todo dia. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas nós vamos aqui acompanhar então a música da Santina para a gente conhecer o que ela está falando aí. Várias trans cantando estatísticas de como são mortas na facada. E eu aqui pra dizer pra esses manos esquerdomachos, politizados, como eu sou bem comida, mas mal amada. Como é que a madame ia se sentir se eu dissesse que o homem que eu amava, no meio da sala de aula, me chamou de bicha preta e macaca? Chocada, não é? Chocada. E se eu dissesse então a essa favelada que vocês não sabem e nem querem saber da minha luta, eu tô lascada. Povo que só quer fazer rima sobre hétero, com privilégio branco, cis e da quebrada. E cuidado que eu tô armada, armada de palavra e cansada de ouvir que meu lugar é dentro de casa. E não me olha com essa cara de patrão, que hoje eu não aceito o seu pedido, eu digo não. Não queira me colocar na ladainha do teu enredo, que eu não posso nem te amar e nem te chupar em segredo. E se eu gritar seu nome pra todo mundo nesse local, em Juvenal você vai me deixar mal? Macho alfa treme na base final, ou vai agir racional feito um animal? Ouço tiro na avenida, atrás de nós morrendo. E eu aqui fudendo, o cara que eu amo no bar bebendo. Aquele mesmo bacanal onde foi que encontrou a sua trava marginal. Ele sempre me procura, mas a busca é anual. Em busca da foda suja e não é a vaginal. Dizer que xota é suja, mano, isso é tão boçal. Como fui me envolver com um cowboy tão sem sal? É aí que eu volto do começo do meu texto, chorando o pretexto da falta de amor, sentimento que eu desconheço. Eu te amo, eu nunca ouvi. Tô acostumada com qual é teu preço, mas o valor oferecido é inferior a que eu mereço. Preço do que, mané? Que é? Tá de migué? Fazendo o amor rapidinho, vocês me apontavam, mano, tu faz porque quer? É que eu acredito naqueles lábios malditos. Até ver com ela, eu juro que não acredito. Me tira de fora dos seus requisitos. Eu não sou branca e nem tenho chana. Então me diz, por que foge comigo? Andando nas ruas com olhares de desprezo deles, que se foda, mais o teu eu não mereço. Me dá um cigarro, que no isqueiro eu fortaleço. E relaxa, eu não sujo a casa e eu te faço de cinzeiro. E hoje eu proclamo que meu cu não é mais teu despejo. Pode se morder, pode me morder, que vai ficar só no desejo. Que eu quero amor, por favor. A travesti quer um beijo. As taxas de transfeminicídios no Brasil para mulheres trans só aumentam. Aonde vamos parar? O sangue está em suas mãos e está em minhas mãos. Sangue desse corpo. Sangue do corpo de que vocês tanto julgam. A travesti quer um beijo e a travesti quer continuar viva. Isso depende de vocês.
Estamos de volta com Educando para a Diversidade e o tema da conversa de hoje é transgeneridade e transgêneros. E nós recebemos hoje aqui para essa conversa a professora doutora Daniela Mourão, da Unesp de Guaratinguetá, e está com a gente também o professor doutor Leonardo Lemos, da Unesp de Assis, e também a cantora Santina. E nesse bloco, a gente tem uma participação especial aqui, que é uma convidada querida, a Carla Patrícia, que faz parte do grupo Mães pela Diversidade e ela é coordenadora aqui da Regional de Bauru. Não é isso, Carla? Bem-vinda! É isso, muito obrigada. Que delícia ter você aqui. Prazer é meu. É bom sempre ter, né, uma mãe, aquele espaço, né, que a gente merece um acolhimento. Então, conta pra gente o que é o Mães pela Diversidade, é isso? Isso. O Grupo Mães pela Diversidade é um grupo nacional, criado aproximadamente há 10 anos pela Maju George, que viu a necessidade de se formar um grupo, mas por militar, né? A intenção era militar, procurar políticas públicas, lutar por direitos, né, dos filhos, né, da LGBTQI+, só que acabou virando muito mais do que isso, né? Virou um grupo de acolhimento. Não só um grupo de mães que lutavam por direitos, mas um grupo de mães que lutavam pelos filhos e com os filhos, né? Através de debates, de conversas, mas trazer essas mães e esses pais, né? Porque muitas vezes a minha dúvida é a dúvida da outra, do outro, é o anseio, é a dificuldade em entender. São pais e mães onde seus filhos foram assassinados e não tinha a quem recorrer, né? Então esse bate-papo, essa conversa acabou se tornando então um grupo, trazendo mães e pais, e se tornou um grupo nacional. E Carla, assim, eu acho que a gente, né, falando do seu papel, né, como uma mãe apoiadora, que tem o respeito, a aceitação, o entendimento, fazer parte disso é também uma transição para você, não é? Como é que é essa sua história? Quando Gaia disse, né, que em todos os anos esse entendimento, né, o dia que ela chegou e falou: mãe, sou uma mulher trans. A partir desse momento, eu vi a necessidade de não só trazê-la para perto, mas como trazer outras e outros, e também outras mães e outros pais para perto, né? A transição dela, a gente diz o seguinte, que não é o filho ou a filha que transiciona sozinho. A família tem que transicionar, né? A família tem que trazer para si a responsabilidade de ter uma pessoa que vai ser maltratada na rua, que vai ser rechaçada pelos outros, porque não adianta o filho ou a filha transicionar se a família não vem junto, se a família não diz a que veio, se a família não respeita. Se não tem esse respeito dentro de casa, como que nós podemos exigir o respeito do lado de fora, né? Então esse acolhimento, dizer, né, quando a minha filha assumiu a responsabilidade de ser quem é, porque eu digo que você não se assume, você assume a responsabilidade de ser quem é. Porque elas já sabem, eles já sabem, né, que na verdade o que realmente são, né? O problema é muitas vezes o fora e não o dentro, né? As famílias muitas vezes dizem assim: mas o que eu vou dizer para o vizinho? O vizinho não tem nada a ver com a sua vida. A partir do momento, como os professores aqui disseram, a família, quando colocam este filho para fora, né, não entendem o quão estão sendo responsáveis, muitas vezes, pela tragédia, né? Eu militava pela questão LGBT, mas hoje eu milito pela questão LGBT, mas muito mais pela questão trans, porque a letra T, dentro disso tudo, parece que é a que mais sofre, é a que mais tem responsabilidade na militância e é a que menos tem visibilidade. Então, e aí na questão da visibilidade a gente tem
né, 3 palavras importantes, 3 conceitos importantes, né? Entendimento, aceitação e o respeito. Né? Como é que a gente pensa a respeito? Eu penso assim, o preconceito, ele é uma ideia. É difícil você tirar uma ideia, né? O que você consegue vencer, refazer, tal, mas você arrancar o preconceito, o nosso preconceito que nós temos interiorizados é difícil, né? A discriminação, sim, a discriminação é uma ação, né? Isso você consegue coibir, isso você consegue rechaçar, né? Mas dentro de como que uma pessoa cisgênera, ou seja, não transgênera, convive com uma pessoa trans, né? Eu penso que tem 3 escalas, né? A primeira escala, como você disse, é o entendimento, né? Ou seja, você consegue se pôr no lugar do outro, você consegue enxergar o sofrimento que o outro passou até chegar a essa noção de vou ser quem eu sou, né? Você consegue perceber a importância que a identidade de gênero tem na vida interna e externa da pessoa, né? Isso eu acho muito difícil, às vezes, as pessoas cisgêneras conseguirem captar. Você consegue ter uma noção, uma pessoa cisgênera, quando ela sofre aquele misgender, né? Ou seja, quando ela vê o gênero dela errado em algum formulário, então chamam ela pelo gênero errado e tal, ela percebe o quanto isso é desagradável, né? O quanto isso, às vezes, incomoda, né? E de incomodar uma pessoa trans que ainda não fez a transição, isso acaba machucando, porque ela vive isso 24 horas por dia, né? Então, acho que são poucas pessoas que conseguem ter o entendimento do que é ser o trans. Por outro lado, a gente não espera que as pessoas entendam, né? Esperam que, pelo menos, aceitem, né? O que eu aceitar? É você enxergar a pessoa, né? É uma pessoa, é uma mulher ou é um homem, de acordo com a sua identidade, você conviver junto, tratar corretamente, mas tem pessoas que nem isso conseguem, né? Então a gente pede pelo menos que respeite, né? Ou seja, trabalhe em conjunto, se for necessário, respeite o nome social, respeite o gênero da pessoa, tal. As pessoas não precisam se gostar uma das outras, mas precisam se respeitar, né? Não precisam gostar uma das outras, não precisam ter intimidade com uma ou outra, mas precisam ser respeitados. Da mesma forma que todo mundo quer ter sua identidade de gênero respeitada. E aí você tem outro extremo, né? Tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que odeiam e, na outra escala, acabam até atacando. E tem todo esse... todos esses graus de violência, todas essas fases, né? Todo esse processo a ser enfrentado, né, de reflexão, de sofrimento, e aí a gente conta com apoio, Mães pela Diversidade, espaços na academia, né, pessoas assim como a Santina, que fazem a expressão da sua arte, falam sobre o que é essa vivência. E também nós temos uma outra forma de comunicar que quem vai trazer para a gente é um depoimento que a gente gravou com o Guilherme Teixeira, que ele foi discente da Unesp de Bauru e ele é responsável por uma página chamada Não Binária. Ele também se expressa sobre isso. Vamos ver? Ser uma pessoa não binária é você se identificar fora do aspecto binário, homem e mulher, né? A gente vem numa sociedade que define o gênero a partir dessa definição homem-mulher, uma construção de gênero social, que é muito associada à questão da genitália. Porém, a gente percebe que isso não é bem a verdade, né? Porque a gente tem toda uma questão social de reiteração de vários papéis que deveriam ser feitos por homens ou mulheres. Eu passei 19 anos da minha vida, com questões sobre mim e sem entender quem eu era de verdade. E aí, a partir do momento que eu começo a ter várias dúvidas, primeiro eu entendo a minha sexualidade, e aí vou entendendo outras coisas sobre mim, sobre o meu corpo. E aí essa dúvida ainda fica batendo constantemente. E aí foi muito por acaso, assim, eu tava conversando com meu namorado sobre tudo que eu sentia. E aí ele falou que ele tinha lido sobre isso e eu fui pesquisar. E é realmente muito escasso de informação, né? A gente tem algumas informações de fora. E aí eu encontrei uma youtuber brasileira que chama Briana Nasky, que ela fala sobre essa questão, que aí eu olhei tudo aquilo e falei, meu Deus, é isso que eu sou, e aí eu me identifiquei, e aí eu entendi quem eu era a partir disso, entendeu? E enquanto você não entender isso, você não vai descobrir quem você realmente é. Eu tive a ideia de criar o blog, na verdade, como um espaço de desabafo. Foi um lugar para eu colocar tudo que eu sentia para fora mesmo. Mas eu também sabia que aquilo poderia alcançar outras pessoas que nem eu, que não tinham acesso ao conteúdo. Eu já sofri vários tipos de discriminação, né? Só eu andar na rua com as roupas que eu gosto, já é as pessoas olhando, falando, fazendo comentários e tudo mais. Eu tento me fortalecer
a partir disso e não ouvir, não prestar muita atenção e seguir minha vida, porque eu tô feliz, eu tô sendo quem eu sou e é isso que importa pra mim. Mas lógico que me afeta, né? E eu passo por isso desde criança, porque eu sempre fui uma criança muito afeminada, então escola e infância, adolescência, dentro de casa, na família. Então sempre passei por essa trajetória de preconceitos e de pessoas tentarem me corrigir, que eu tinha que agir como homem, fazer as coisas como homem e tentar me colocar nessa caixinha, né? Eu acredito que hoje a gente tenha alcançado uma representatividade maior na mídia de massa, como TV, por exemplo. A gente tenha conquistado espaços, porém são espaços que muitas vezes são passados de forma estereotipada e de uma forma que não convém com a realidade de muitas pessoas trans. Então, a gente acaba hoje tendo, por conta das mídias sociais, esse espaço de representatividade onde a gente mesmo fala sobre nossas vivências, entendeu? Onde criam-se digital influencers, youtubers, projetos independentes que vão falar sobre isso com propriedade, né? Falar sobre essas vivências, expor o que a gente passa e o que a gente sente. Eu sinto que o que falta ainda da mídia de massa é fazer com que essas pessoas sejam protagonistas e que tenham um contato grande com essas pessoas para produzir o conteúdo, né? Porque muitas vezes ocorrem notícias e matérias que falam mais do mesmo, que não agregam e na verdade só trazem problemáticas ainda maiores, ou representações lá em novela e tudo mais, mas que são pessoas cisgêneras que fazem um papel de pessoa trans e mesmo assim sem ter um embasamento, né, passando ideias erradas ou algumas coisas bem estereotipadas. Lindeza, né? Guilherme traz pra gente essa questão da representatividade. Nós falamos já um pouco no outro bloco sobre a questão de mídia, né, e dessa importância. Mas nós temos aqui, né, trazendo aqui para a nossa casa, a importância de refletir sobre a representatividade desses corpos, como você disse, né, para as várias expressões, né, como, por exemplo, você ter dentro da academia professores, pessoas do corpo, né, não só discente, até porque o discente vai consegue se apropriar daquele espaço, se sentir, mas você ter, né, em todas as instâncias do serviço que é prestado no ensino da universidade, né, Leonardo? As pessoas trans, elas estão ocupando os espaços, né? Vários espaços que antes elas não acessavam, como a gente estava dizendo antes, né? Existe mais, vamos dizer assim, existe uma maior acessibilidade, né, a alguns espaços, mesmo assim, ainda com muitas dificuldades, né, para permanecer nesses espaços, né. Existem políticas institucionais que tentam garantir isso, mas você tem as políticas, a nossa universidade ela tem aí várias coisas que estão sendo desenvolvidas para se produzir justamente esse espaço de acolhimento e acessibilidade e de permanência maior, mas a gente também enfrenta, né, uma série de questões, porque isso tem a ver com as crenças das pessoas e de como é que elas percebem essas diferenças no ambiente, seja ele qual for, e no universitário também, né? O que a gente tenta na universidade na universidade agora nesse momento é trazer um pouco de um processo de um acolhimento maior, né? De respeitabilidade, de aceitação, né? Como estava dizendo Daniela, mas principalmente de garantia de direitos, né? Isso é o importante. nome social, por exemplo, né? O nome social que a Daniela participou ativamente, né, da produção da normativa e tudo mais. Conta pra gente. Quando nós fizemos a normativa social, nós não fizemos só com relação a dizer, olha, pode usar o nome social. Então tem uma série de itens lá para dizer, olha, aqui as pessoas trans vão ser respeitadas, aqui vocês são bem-vindos. Então o nome social diz respeito não só a alunos, mas diz respeito a professores, servidores, pós-doc, pessoas que participam de eventos. Lá diz que o nome social tem que ser tratado em cerimônias,
cerimônias, em formaturas, etc. Lá também tem um artigo muito importante a respeito do tratamento, do prenome, né? Sim. Do prenome. Lá diz como tem que no diploma, certificados, tem que constar o nome social. Lá a pessoa, quando vai pedir um nome social, ela fala, olha, eu quero gênero masculino, eu quero gênero feminino. Tá lá, já tica lá, e as pessoas, os servidores, os professores, eles têm que respeitar isso, né? Então, a nossa normativa de nome social é uma placa dizendo, olha, aqui vocês são bem-vindos, que vocês podem entrar, e aqui tem normas que vão te respeitar. E Santina, assim, conta pra gente, como é? Você que está construindo uma mulher negra jovem, se construindo profissionalmente, encontrando os seus espaços, e você circula nos meios de cultura, você circula na universidade, em todos os espaços. Como é você quando encontra um lugar de acolhimento? Um lugar assim que tem respeito, que diz assim, olha, nós aqui te respeitamos, te entendemos e te aceitamos. Estava ouvindo o discurso da mãe e eu sou uma das pessoas que foram expulsas de casa, embora hoje eu tenha uma relação muito saudável com meus pais. Fui expulsa aos 17, 18, vim para cá, passei muitos perrengues na casa do meu tio, fui acolhida por Carla, que é mãe de Gaia, e é impossível falar de um espaço de acolhimento sem citar o lugar que estou hoje, que é o Coletivo Fumacê. Nunca, em anos, eu ia encontrar um lugar como tal, porque eu estava disposta a me locomover daqui para ir morar em São Paulo, já que a rede de mulheres trans é maior. Só que é como se eu me sentisse privilegiada, sabe? De estar num espaço onde eu não preciso lembrar ninguém que eu sou ela, ou que o meu nome é Santina. Estar em lugares aos quais eu não poderia estar, me dá uma sensação de realização. Nós, mães pela diversidade, pais pela diversidade, pessoas que lutam pela diversidade, independente se são familiares ou não, a gente luta por uma causa. A gente não luta por uma única pessoa, né? E ser, né? Basta o ser, né? Isso é uma coisa maravilhosa de se ver e de se falar sobre. É por isso que a gente tem que falar muito mais. E eu digo uma frase e vou terminar com ela, Patrícia. Que não existe barulho melhor de se ouvir uma mãe e um pai do que o barulho da chave. A gente sabe que os nossos filhos estão saindo de casa, mas nem sempre a gente sabe se esse filho trans, se essa filha travesti vai retornar. Então nada melhor do que o barulho da chave para se ouvir. Nada melhor do que o barulho da chave. Voltar para um lugar de segurança. Exatamente. Né? Que é a gente falou, lógico, a gente reconhece e tem que reconhecer a violência, tem que falar sobre ela e tem que refletir sobre ela, criar estratégias de combate, de enfrentamento. E essa é a nossa ideia aqui, que infelizmente a gente vai encerrar esse programa agora, mas eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, toda essa colaboração, essa dedicação. Agradeço muitíssimo, Carla, Leonardo, Daniela, Santina. Espero que a gente converse outras vezes. Obrigado. Agradeço também o público de casa. E com esse agradecimento eu quero dizer que o nosso programa tem como objetivo fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade e que conta também com o apoio do convênio Unesp Santander. No nosso canal no YouTube, você já sabe, você fica por dentro de todo o nosso conteúdo, você se inscreve e vai lá dar uma olhadinha nos episódios anteriores. A gente fica por aqui, mas vamos continuar aqui com o encerramento feito por Santina, que vai nos brindar com mais uma das suas composições.
Eu já vivi uma vida amarga, em rolê de Minas eu já fui barrada. Vocês querem tentar, vocês não me param, pois não foi à toa que saí de casa. Vocês querem tentar, vocês não me calam, pulam no meu peito que eu tô armada, travesti belíssima e processada. Vocês estão tirando com a minha cara, ainda tenho muita luta pra vencer. Me chama de puta, mas me dá prazer. Me chama de louca porque sou mulher. Me vê apanhando e não mete a colher. Vocês são escroto porque vocês querem batalha de sangue, sangue de mulher. Sangue de mulher. Eu apanhei nas Nações Unidas, união de preto batendo em Minas. Eu tava de boa com minhas meninas, unhas perfeitas fazendo as finas. União no rap é uma mentira, carreiras falhas que nem cocaína. Cês cheiram pó com transfobia. No rap eu moro e vocês só fazem visita. Só fazem visitar. Que felicidade é te ter por aqui, me dando aula de resistir. Resistir, mulher, sou a travesti. Ainda vem com papo de sororidade. Tem macho que zoa a minha idade. Tem muito pouco tempo na terra, mas muita vivência na maldade. Na maldade. Cês me pedem calma, me chama de irmão. E pros racistas, evolução. A realidade pros cês é ilusão. Nunca entraram num camburão. Brancos, safado, fascistas não passarão. A rua, a noite, a fome mudaram meu tom. Não passo pano pra otário só porque o otário acha que ele tem um dom. E ele tem um dom. Eu acho que não. E hoje TV, Unesp, não pego leve. Quero que minha rajada de rima atinja quem se atreve. Branco tem medo de mim, devia e deve. Pode me chamar de macho, que eu chamo vocês de moleques. É o fim, vem da branquitude bauruense, organizando um baile black. Um baile black. Jura que cês não viram fúria estampada na minha cara quando cês eram mancada. Jura que cês viram esperança estampada na minha cara. Era só vingança. Jura que cês não fizeram bosta me chamando de ele, me deixando furiosa. Oh, jura que cês vão resistir apoiando as causas e processando travesti. Deusa dos corpos de quem quer resistir. Deus é travesti. Deus é travesti. Deusas dos corpos que querem resistir. Deus é travesti. Deus é travesti. Apoiando as causas e processando travesti. Fúria. Seres mitológicos criados por deuses para fazer justiça entre os homens. Furiosa. Santina, TV Unesp. Inédita.